Estamos hoje com o seu Domingos Antunes, escritor, jornalista, aqui na Escola Cefem. Ele veio conversar com as crianças aqui e apresentar suas obras. Seu Antunes, prazer recebê-lo. Prazer é todo meu e eu vou te dizer que eu fiquei impressionado com a receptividade. Sou muito grato ao Cefem por ter tomado essa iniciativa de propiciar a minha vinda aqui. Foram 17 horas de viagem de ônibus, totalmente compensada pela receptividade que eu tive na cidade, na escola, em todos os lugares aqui. Primeira vez minha aqui em Machado e eu tenho certeza que não vai ser a única. Seja bem-vindo. Gostaria que o senhor apresentasse as obras que o senhor mostrou para as crianças. Então, tem uma curiosidade, né? O senhor escreveu uma das obras que não consta a vogal A. O meu primeiro livro, eu ia lançar um livro em 2016, eu ia lançar um livro chamado Liberdade, essa estranha força dentro de nós. E aí me ocorreu pensar, eu já estou com mais de 40 anos de jornalismo, publicidade, vou lançar um livro igual todo mundo, o que eu posso fazer de diferente? E resolvi me arvorar a tirar todos os A do livro. Quantas palavras aproximadamente? E o livro tinha, na época, 70 páginas de conteúdo, um conteúdo místico. Eu não queria perder o conteúdo, eu tinha que tirar, mas mantendo a essência. Então, transformei ele no conceitos e conclusões, um jeito diferente de ver e entender o mundo em que vivemos. Difícil escrever dessa forma? Olha, o primeiro livro, sim. Esse de 70 páginas, eu levei 1 ano fazendo ele. Sim. Fazendo essa mudança. E quais são os outros, senhor? Aí o que aconteceu? Ele esgotou a edição e agora o meu lançamento é o Conceitos e Conclusões, volume 2, sim, em que eu acrescentei mais 30 páginas e ele ficou com 100 páginas sem a vogal A. Também. Numa ida minha a Poços de Caldas, no Flipossos, sim, que é um festival que eu frequento já há 8 anos, uma criança veio trazendo a avó pela mão para comprar esse livro. Sim. Ele não é um livro infantil, ele não tem nada proibido, mas é um livro mais filosófico, então eu pensei, por que não fazer um livro infantil sem usar a vogal A? Sim. E aí eu tive uma surpresa do próprio universo. Que é essa segunda obra. Eu criei um personagem, que é o Liporema Meropil. É um palíndromo o nome, você lê da direita para a esquerda, da esquerda para a direita. Sim. Liporema Meropil é um duende que sonha que caiu numa floresta de alfabeto e as vogais começaram a esconder dele. E aí o que eu faço? A vogal A some, eu passo a escrever sem a vogal que sumiu. Que bacana. É uma procura. Quando ele encontra a vogal e acha que está tudo bem, some a outra vogal. E aí eu continuo escrevendo sem aquela que sumiu. E dessa forma eu escrevo sem todas as vogais. Vai até o final. Esse livro. Até o final. Esse livro virou uma referência. Eu sou autor independente, sem uma divulgação muito profissional, praticamente doméstica. Sim. E esse livro já vendeu mais de 8.000 exemplares. O senhor tem essas 2 obras ou mais alguma? Tenho, agora veio o terceiro livro, que foi o Liporema, a palavra-chave. Sim. Esse trabalho aqui, eu estava num ponto de ônibus, havia um senhor muito preocupado, perguntando cada ônibus que vinha, que ônibus que era, para onde que ia. Eu cheguei perto dele e ele me falou que ele estava perguntando muito porque ele era analfabeto, porque sabia que estava incomodando todo mundo, mas que ele era analfabeto. Belo Horizonte ou Araxá? Araxá. Araxá. E eu senti demais aquilo. Eu fiquei assim chocado de pensar, me deparar, porque a gente sabe que existe, mas de repente, né? Aí eu comecei a pensar no próximo livro do Liporema e a palavra-chave, e eu pensei, na ocasião eu fiz uma assimilação. Quem é que tira as pessoas da ignorância e do analfabetismo? Os professores. E eu lembrei o tanto que a gente, na minha idade, valorizava os professores, né? E hoje temos encontrado muita coisa diferente. Então, eu faço esse livro, ele cai num labirinto, se vê num labirinto sem entender nada das placas, pergunta para o mago do alfabeto como que ele sai dali, o mago fala para ele, você vai sair daqui se você descobrir qual que é a palavra-chave da vida. Sim. E aí, eu vou te deixar um caldeirão, o alfabeto, você pensa, daqui 1h30 eu volto. Se você tiver acertado a palavra, você sai. Se não, você vai ficar o resto da vida aqui.
Bacana. E ele começa a meditar sobre as palavras de ordem, palavras que hoje estão muito desatualizadas, gentileza, honestidade, cortesia, respeito. Sim. Então, ele vai jogando tudo no caldeirão que ele acha que é a palavra. E no final, quando ele volta, ele descobre que a palavra-chave da vida é a alfabetização, que tira as pessoas da ignorância. Quando o senhor mudou essa chave aí, falando de chave, do jornalismo para a literatura? Olha, na verdade, acho que o jornalismo eu nunca abandonei total. Ele veio me dando uma força, porque esse livro aí, por exemplo, ele depende muito de sinônimos, né? Sim. Então a lida com palavras a vida inteira me ajudou demais nele. Mas o jornalismo, eu tive um primeiro baque quando eu vi que economicamente era inviável ter jornal. Eu já abri jornais em várias cidades, tive jornais várias vezes e vi que economicamente estava difícil. Aí eu falei, vou parar o jornalismo, e um anjo chamado Júlio me procurou e falou, o senhor não vai fechar o jornal, o senhor vai passar para online. Eu falei, você está louco, online para mim, com 70 anos quase, eu faço 71 anos esse ano, é impossível. Eu falei, não é não. Vou montar o site, o senhor vai alimentar ele e fazer. E eu acreditei nele e acabou que eu estou com o jornal online. E o livro veio o primeiro trouxe como consequência o segundo. Nunca pensei em escrever livro infantil, agora eu já pus na minha rota. Eu tenho 3 livros em andamento, sou teimoso. É preciso de gente teimosa. Por que essa paixão? O senhor tem netos? Por que esse envolvimento agora na área, no segmento infantil? Não, o infantil foi a receptividade que esse livro teve. Ele foi adotado em algumas escolas, o Uberaba ele foi adotado pelo Marista, o Colégio Nossa Senhora das Dores, que é um colégio dominicano, eu sou ex-salesiano, em Dom Bosco de Araxá me apoiou, e o carinho das crianças é impressionante. No Colégio Nossa Senhora das Dores em Uberaba, eles adotaram meu livro em sala de aula. Sim. Então eu cheguei lá, você sabe que você vê um pátio inteiro com varais lotado de cartinha para o personagem, não é para o Domingos não, para o personagem. Eu recebi mais de 100 cartas de perguntas, de questionamento para o Liporema. Eu fiz questão de responder uma a uma e devolver para todas as salas. Assim. Então isso me motivou demais. Eu tenho um neto e uma neta. Sim. Mas isso me motivou demais. A receptividade é muito melhor escrever para criança do que para adulto. Às vezes a criança se surpreende, porque eles são muito sinceros e muito francos. Então, de vez em quando, aparecem as perguntas mais fantásticas, mais imprevisíveis. Sim. Eu procuro não deixar nada sem resposta, porque hoje eu tenho até uma forma de lidar que às vezes eu acho que eu não sou tão infantil com a criança, eu levo ela um pouco mais a sério, porque eu quando era menino gostava muito quando a pessoa me levava mais a sério. Sim. Eu acho que as crianças hoje, como elas são evoluídas demais, elas não querem assim, elas querem uma conversa mais séria, né? Então eu respondo tudo assim bem, não deixo sem resposta. Mas o carinho deles é impressionante. Só hoje Machado ou vai voltar? Vou hoje, estou voltando, na verdade estou seguindo para São Lourenço. Sim. Eu estou indo lá ver uma coisa pessoal, vou passar em Poços de Caldas para deixar os livros lá com o pessoal de lá. E eu queria falar também o seguinte, eu fui privilegiado numa coisa, nos primeiros livros, principalmente atualmente, né? Araxá temos a CBMM, que é uma companhia forte, e que sempre me apoiou nos meus livros. Sim. E agora esse aí fui apoiado por um grande amigo, a empresa dele é a Gran Milho. Através das leis de incentivo. Me apoiou muito. Esse último não foi por incentivo não, foi particular. Até levei um susto, porque esse livro teve um problema que eu tenho que revelar aqui para não ficar aparecendo. Foi patrocínio direto? Foi, direto. E na hora de mandar para a gráfica, não foi ninguém que errou, foi eu mandei a versão última antes da final, da revisão final. E aí passaram 6A nesse livro. Tem 37.491 letras nesse livro, ficaram 6A aí dentro. Aí eu fiz uma errata, quem leva o livro leva a errata, se achar usar, ele manda para mim, nessa errata, com tudo que está lá, e eu vou sortear um kit de livros meus, no dia 29 de outubro. Muito bom. Outro detalhe muito interessante desse livro, que eu faço questão de ressaltar,
é que eu fui assessor de galeria da Estergilda Menicurso, uma pintora famosa Sim. de Belo Horizonte, e ela me permitiu usar todas as obras dela na ilustração do primeiro, de 70 páginas. E ela estava passando para escultura em bronze. Sim. Pediu que eu não colocasse para não quebrar o lançamento. E ela faleceu antes de ver o livro pronto. E agora eu acrescentei 30 páginas para pôr as esculturas dela. Homenagem feita. Homenagem São essas feita. aqui no final. Eu intercalei elas, eu coloquei o livro todo dentro e intercalei. Seu Domingos, muito prazer. Obrigado por receber a Folha. Eu que agradeço a Folha Machadense, um jornal com certeza tradicionalista, com 50 anos, eu sei bem o que é manter o jornal muito tempo.